Alberto, hoje você e o Dr. Hernani Guimarães são referência em relação à comprovação científica da reencarnação no Brasil. Mas no exterior nós temos alguns cientistas, né? Tínhamos o Ian Stevenson, que pesquisou muito com crianças sobre reencarnação e tem um trabalho todo fundamentado. As crianças com rememoração espontânea, chegavam crianças de 3, 4 anos dizendo assim: eu não moro aqui, eu moro em outro lugar, o meu nome dizia o nome do marido, eu tenho filhos, e ele ia pesquisar isso, comprovava realmente, confirmava, inclusive não só em relação a relatos, mas também com marcas no corpo, que ele chamava de marcas de nascença, né? Que poderia comprovar quando as pessoas desencarnavam, a marca que, se fosse, por exemplo, como aconteceu com um jovem que levou um tiro, né, que ele se suicidou, dando um tiro na cabeça, e ele foi fazer a exumação do cadáver e constava exatamente aquele raio daquela bala que passou pelo corpo. Então isso tudo é muito forte, né? Hoje no Brasil, você tem relatos de crianças que também têm rememoração espontânea? Sim, sem dúvida, Graciara. Vários casos eu comento no livro. E até por sinal, você veja, uma pessoa que cortou o dedo com facão, né? Você vê, na outra vida ainda veio com a marca, que é o caso do menininho. Mas esse cientista, o Ian Stevenson, que era médico, né, professor lá da Universidade de Virgínia, ele comprovou que não só essas marquinhas, aliás, marcas, né, de tiro e tal, que chama birthmarks em inglês, que é marca de nascença, ele comprovou que não só através de acidente, de tiros, de facada, tal, coisa desse tipo, mas até o buraquinho aqui, quando furasse a orelha, para a pessoa colocar um brinco, na outra vida viria com a pintinha. E nesse caso que eu estou publicando, eu menciono um caso dele de uma criança que se lembrou que faleceu numa cirurgia. E a criança tinha a marca da cirurgia na barriga. Aí ele investigou e viu que a tia daquela criança, que era a reencarnação dela na outra vida, tinha realmente feito aquela cirurgia no abdômen e tal, e comprovando cientificamente, né? Isso aqui no Brasil? Não, é um dos casos, ele pesquisou o mundo do Ian? todo. Do Ian Stevenson. Mas depois, se você me der um tempo, eu vou ver que eu trouxe aqui para dizer aonde que ele pesquisou esse caso, né? Mas eu digo assim, você tem algum relato, além desse menino, da impressão digital? Bom, aqui no Brasil tem o caso do Guilherme, é o nome verdadeiro dele, de Ribeirão Preto. E esse menino, ele tinha um pavor de fogos de artifício, que toda vez que ele ouvia, ele lembrava que ele estaria na guerra de, se eu não me engano, 1968, a guerra do Vietnã. E esse menino teve muito problema com relação a isso, se escondia debaixo da cama e tal. Aí eu fui para Ribeirão Preto, pedi autorização para a família, fotografei a perna dele, inclusive consta no livro, e verifiquei que realmente nós, assim, na área forense, ou médico legista, já olha uma marca, já sabe onde é a entrada e a saída do orifício da bala, né, do projétil. E ele tinha 2 orifícios menores aqui atrás da coxa e 2 maiores na parte da frente da perna, né? Então isso aí deu, assim, sugeriu que fosse realmente aquelas marcas, que o menino nasceu com aquelas marcas, que poderia ter sido um tiro aí de uma arma militar, porque ela varou a perna dele. E outros casos que a gente comprovou, muitos casos nesse sentido. Hoje você tem aproximadamente quantos casos desse tipo relatados? Olha, assim, número, mas eu acredito que são dezenas, quase 100 casos, mais ou menos, aqui no Brasil. Algum trabalho junto com o Dr. Hernani na época dele? Sim, também. 2 trabalhos com o Dr. Hernani, quando ele era vivo, né, que já faz uns 4 anos que ele desencarnou. E tudo está nesse livro aí, uma coisa assim bem profunda. Uma coisa que eu observei no relato do Ian Stevenson é que ele diz assim, essas crianças, a maioria delas que apresentaram essa rememoração espontânea, a data do desencarne com a data da reencarnação, ela é muito próxima. É verdade. Às vezes, assim, em semanas, em dias. Né? Então, desencarnou e volta a encarnar. Isso. E segundo o relato dele também, a maioria das pessoas que desencarnaram eram por mortes violentas, por mortes trágicas, né?
Você tem algum dado nesse sentido na tua pesquisa? Tudo que o Ian Stevenson pesquisou, nós fomos na linha de pensamento dele, e principalmente o Dr. Hernani, né, que pesquisou uns 80 casos aqui no Brasil, e escreveu Reencarnação no Brasil, que é o livro com vários casos, né? E confirmamos tudo isso, que não só o Dr. Ian Stevenson, o Banerjee, que foi um professor da Índia, que foi um dos primeiros a fazer esse tipo de trabalho, confirmando essas memórias das vidas passadas, memória extracerebral, essas marcas de nascença que são chamadas birthmarks. E nesse tipo de raciocínio, nesse lado eu confirmei o que eles tinham pesquisado, só que eu queria algo que não fosse a reiteração disso, uma novidade, por isso eu parti pro lado da pesquisa forense com relação à impressão digital, mas eu já adianto que não comprovou nada pela impressão digital. Fizemos a tipagem sanguínea entre as pessoas envolvidas no caso de reencarnação, estudando o DNA também não comprovou o mesmo perfil genético. As únicas comprovações do lado da ciência forense foram o rosto, a fisionomia, que nós fizemos as comparações das fotos, encontrando aí 29 pontos, né? Fizemos com relação à caligrafia, a escrita, foi elaborado vários laudos confirmando que aquela letra da pessoa na vida passada era a mesma letra de agora, tinha a mesma bitola, a mesma inclinação, o mesmo espaçamento, é o mesmo método que usa para falsificação de documentos. Isso foi comprovado. E também com relação à memória, essa parte de memória extracerebral. Em casos de pessoas que têm, né, esse tipo de situação na família, com filhos, sobrinhos, netos, que têm rememoração, que dizem que lembram, né, a sua vida passada, Isso. Eles podem entrar em contato com você? Eu gostaria, porque a gente agora, estou formando aqui em São Paulo, vou ter uma reunião, nós estamos tentando montar um instituto de investigação científica da reencarnação, centralizando aqui em São Paulo. E são vários jovens agora que vêm pesquisando, e esses jovens têm um conhecimento muito grande da parte dos livros do Dr. Ian Stevenson, e nós estamos nos unindo para esse tipo de pesquisa. Então, as pessoas que quiserem mandar alguma história, algum indício de reencarnação, basta mandar para o e-mail alberto.fiorini, tudo com @bol.com.br. Isso, então pode encaminhar também para a rádio, na rede radioboanova.com.br, programa Ciência da Alma, que a gente encaminha para você. É verdade. Que a gente encaminha. Porque eu acho muito importante isso, principalmente no Brasil, que é um país extremamente religioso e que, embora a gente não pode dizer em números, né, que são religiões diversas, mas o povo tem uma crença no espírito, muita gente acredita no espiritismo e tal. Isso é pouco relatado aqui, né? Apesar, a gente não vê muita história de criança que relembra, né, que fala quem foi no passado, como acontece na Índia. Na Índia, isso é impressionante. É que alguns médicos, com todo respeito ao seu esposo que é médico, mas o médico pediatra principalmente, eles alegam que isso é uma fantasia infantil. Porque a criança nessa fase, entre os 2 até os 7 anos, tem essa fantasia, porque brinca, inventa um amiguinho imaginário. Mas não é bem isso não, sabe, Guaraciara? Pelo que a gente pesquisou, quando a criança fala aqueles fatos, tem um caso de Campos do Jordão, foi o primeiro caso que eu investiguei, eu estava num programa televisivo do Alamar Regis, que era Espiritismo no Ar, e a mãe falou que lá em Campos do Jordão o menino tinha se recordado, embora nunca tivesse ido lá, daquelas flores azuis, né? Aquele clima frio, e deu o nome de uma pessoa que ele teria sido lá, que mexia com charrete, com ferradura. Coincidentemente, eu estava indo passar as férias lá naquela cidade, e aí eu comecei a investigação e comprovou tudo aquilo que o menino tinha falado, quer dizer, coisa que era impossível aquela criança saber, mesmo os pais, né? Coisa que nem a própria pessoa sabia. Então, isso aí nós já investigamos e é uma realidade, sabe? Isso eu posso dizer, porque se isso serve como prova científica, então a reencarnação está comprovada, sem dúvida. Mas o que eu estava dizendo, assim, eu me surpreendo por que no Brasil a gente não tem tantos casos relatados. Agora, você falando em relação a que as pessoas não dão muita credibilidade, eu até entendo. E eu acho muito interessante isso, porque
Para o médico ou para as outras pessoas de modo geral, a fantasia da criança ela não é levada muito em conta. Mas para o psicólogo que atende criança, ao contrário, essa fantasia ela tem todo um peso, tem toda uma simbologia. Sim. E é trabalhado, né, nesse sentido. Então, é importante prestar atenção realmente nas histórias das crianças. Olha, agora, Sérgio, você me permite, eu tenho um apoio lá em Curitiba, graças a Deus, de 80 médicos espíritas. E o Dr. Lércio Furlan é um presidente da AME lá do Paraná. E lá tem uma escola de criança da Comunhão Espírita. E eu apresentei uma pesquisa para os médicos, psicólogos, que eu queria fazer um trabalho com as criancinhas da escola, que tivesse essa lembrança, né? Não, a gente iria fazer o seguinte, falou, olha, vamos brincar que, vamos supor, existisse outra vida para as crianças entre 2 e 7 anos. Se existisse, o que vocês teriam sido? Né? Essa era a ideia para que as crianças ali despertassem alguma memória nesse sentido. Mas aí os médicos, psicólogos falaram que não era agora, Ciara. Então a ideia era despertar essa memória nas crianças de vida passada. Bom, nessa reunião dos médicos e os psicólogos e os pedagogos, eles acharam que isso não seria ideal, não seria favorável, porque supunha-se que aquela criança, lembrando-se da existência passada, lembrasse da mãe biológica dela da outra vida e rejeitasse a mãe atual. Quer dizer, isso também poderia trazer um trauma não só para a criança, como o relacionamento com a mãe. E outro fato encontrado, e que sem dúvida respeitei muito, que eu não tinha pensado, seria com relação a obsessores. Vamos supor, se aquela criança se lembrasse quem ela teria sido, esses obsessores poderiam novamente reencontrá-la e identificá-la. Então, esse véu do passado, que a gente estuda muito no Evangelho segundo o Espiritismo, é importante porque a pessoa ela tem que esquecer o que ela foi, não há nessa necessidade. Então, essas pesquisas que nós fazemos tem que ter um cuidado muito grande em razão disso. E você está falando uma coisa muito importante. Eu sou terapeuta de vida passada. E eu tenho ouvido, né, as pessoas comentarem, mas e o esquecimento? Não é para esquecer? Realmente, está no Evangelho, está lá na Gênesis, né, no Kardec. O esquecimento ele é fundamental. O importante, quer dizer, quando você trata alguém, quando alguém chega no consultório para fazer terapia de vida passada, não é em função do que está esquecido. Você não vai buscar o que está esquecido, você vai buscar aquilo que insiste em ser lembrado, através de um sintoma, através de uma dor, de uma fobia, enfim. Existe alguma coisa que está ali gritando, e é em função disso que se faz esse trabalho. Mas o que está esquecido, está esquecido. Não mexemos, né? Bom, nós temos uma pergunta aqui do Sidney de Guarulhos, que ele diz assim: desejo saber se é a influência moral da pessoa que causa esses fenômenos ou é um fluido vital do médium. Eu gostaria, Sidney, que você, por gentileza, ligasse para nós novamente e nos dissesse de que fenômenos você está dizendo, porque o Dr. Alberto não ficou muito claro para ele. Por gentileza, ligue novamente para nós. Tem uma outra pergunta da Antônia do Butantã, São Paulo, que diz assim: na minha família tem muitas coincidências, especialmente com referência de datas de nascimento e de desencarnes. Certo. Pois há tios, avós que desencarnaram e depois de alguns anos nascem crianças na mesma data. Isso seria um reencarne ou algum outro motivo? Bom, numa pesquisa eu não poderia utilizar isso aí como referência para dizer que é reencarnação. Teria que, além disso, ter outros indícios, como lembrança, uma série de coisas para poder afirmar, mas só isso aí não pode ser uma coincidência. Que outros dados seriam importantes para isso? Bom, tem a memória extracerebral, que a pessoa é o tipo de pesquisa que foi mais realizado, né? A pessoa lembra, às vezes... as marcas também? A marca de nascer, mas geralmente a que mais completa essa ideia da reencarnação é as lembranças de vida passada. É a melhor de todas, né? Mas mesmo assim ela só não é suficiente, né? Não é. Tem que haver uma série de dados para poder afirmar alguma coisa, mas não é uma... eu digo que são provas circunstanciais, não provas materiais. Essas da letra, pode-se dizer que é uma prova material, porque há um laudo, o perito comprovou a mesma letra, mesmo que não houvesse a lembrança. Mas é uma prova, quer dizer, é difícil alguém ter a mesma letra, quer dizer, aquele mesmo erro de português.
Então, uma prova material. Agora, tem que ter vários dados juntos, né, Guaraciara? Agora, uma curiosidade. Em relação a esses dados que você descobre, no meio em que você trabalha, né, no meio forense, Perfeito. Os seus colegas acreditam? Eles dão credibilidade? Não, a maioria, os peritos que fazem esses laudos, já são quase 10 laudos, a maioria são completamente, assim, como posso dizer, imparciais. Que um perito, né, ele não diz nem que é verdade nem que é mentira. Mas se for ver pelo lado da ideologia dele, são pessoas não espíritas, são católicos, evangélicos, né? Mas eu prefiro assim, porque faz um trabalho mais sério. Da idoneidade, né? Sem dúvida. E em função de tudo isso que a gente já viu, que tem comprovação, coisas que são relatadas, você acredita que hoje nós podemos comprovar cientificamente, podemos dizer assim, a reencarnação é comprovada cientificamente? Bom, se é a minha opinião, eu digo que sim. Porque você veja, o Ian Stevenson estudou aí quase 3 mil casos. O Dr. Hernani pesquisou quase 100 casos, né, 80 casos. Banerjee, quer dizer, eu comecei a fazer esse tipo de pesquisa, também confirmou tudo isso, quer dizer, se for a minha opinião, eu vou dizer que sim. Mas, assim, cientificamente, para convencer o público em geral, ficaria difícil, né, Guaraciara? Porque não são provas materiais. Quando eu comecei com a impressão digital, era uma prova material, mas não confirmou a reencarnação pela impressão digital. Se eu induzir alguém a acreditar nisso, eu peço desculpa. Fizemos o DNA também, não confirmou pelo código genético, né? A única confirmação que nós tivemos foi pela letra, caligrafia, foi pelo estudo do fisionômico do rosto, foi através das lembranças, coisas desse tipo, e outros detalhes, né? Então, a gente, por isso que esse doutor Ian Stevenson falou, sugere, quer dizer, ele nunca afirmou. É muito delicado fazer uma afirmação dessa, né? É uma pesquisa científica, mas uma resposta dizendo assim, categoricamente que eu acho que não seria por aí. Uma vez eu ouvi uma entrevista do Amit Goswami, que é aquele pesquisador, que ele é indiano, mas mora nos Estados Unidos, ele até esteve em São Paulo recentemente. Ele disse no Roda Viva aqui no Brasil, dizendo assim que ele tinha tido um sonho, né, onde diziam para ele que a missão dele aqui na Terra era de comprovar a reencarnação. Perfeito. Você acredita que essa é a sua missão também? Não, eu acredito que eu não estou numa missão, sabe, Guaraciara? Até quando eu vim para cá, eu vim pensando sobre isso aí. Eu fiz todo esse trabalho, mas porque foi uma coincidência, conheci o Dr. Hernani Guimarães, tive esse privilégio, conheci vários cientistas, e achei muito interessante esse trabalho, essa linha de pensamento, esse tipo de pesquisa. E como eu trabalhei 8 anos aqui em São Paulo, no Departamento de Estatística, eu acho que eu tive assim, uma formação também do lado da pesquisa. E comecei a me interessar pelo assunto, mas tanto que eu já pretendo deixar de fazer esse tipo de pesquisa, já estou passando para essa moçada que está vindo aí, que são excelentes pesquisadores, né? E porque se for uma missão, eu acho que meu trabalho já cumpri, né? Se for. Como a gente sabe que coincidências não existem, né? Então, certamente você foi conduzido, essas coisas foram aparecendo para que você pudesse estudar. Eu digo assim que o trabalho terminou? Não terminou. Tem muita pesquisa para fazer, mas o meu tempo terminou, porque eu fiz o que eu tinha que fazer, quer dizer, não adianta eu continuar fazendo a mesma coisa se outras pessoas que querem fazer, esses jovens agora gostam. Então, acho que a gente tem que dar oportunidades para eles também, é uma forma de caridade, né? O Dr. Hernani me deu essa chance, eu aprendi, agora estou passando para outras pessoas. Tanto que a gente quer fundar aqui o departamento, aliás, o Instituto de Investigação Científica da Reencarnação, já me cederam algumas salas, e nós vamos concentrar todas essas informações. As pessoas que quiserem participar dessas pesquisas poderão, não precisa ser doutor em nada, curso superior, basta boa vontade e humildade, né? Allan Kardec, na Gênese, ele fala sobre bicorporiedade, né? Ou seja, a alma se desprende do corpo, principalmente quando a pessoa está dormindo. Perfeito. E reaparece em outro lugar com aparência perfeita, e as pessoas afirmam, não, ele estava aqui, né?
Você tem relato disso no seu trabalho? Sim, olha, não seria bem esse tipo de coisa, até me pegou de surpresa, mas nós estamos desenvolvendo, se me permite falar daquele modelo que eu fiz. Eu permito que você fale o que você quiser. Ultimamente, além da reencarnação, eu venho pesquisando o ectoplasma. Eu sou um dos primeiros no Brasil que estou alegando, não estou confirmando, que o ectoplasma seria proveniente dos leucócitos, do sangue das pessoas, né, dos animais também, e das plantas dos alcaloides. Então é uma pesquisa que eu venho fazendo com muito gosto. Estou muito feliz nesse tipo de trabalho, deixando um pouco de lado a reencarnação, porque eu acho que eu já elaborei essa parte forense com respeito à reencarnação. E outro trabalho que eu venho fazendo, eu fui convidado a investigar um aparelho aqui, num bairro aqui de São Paulo, que se chama Dimmer. E é um centro filiado à Federação Espírita Paulista, e esse aparato eletrônico, ele fica numa sala de palestras, e quando a entidade quer conversar com as pessoas, ele pisca 2 vezes, ele acende uma luz para dizer não, e uma vez para dizer sim. E a pessoa, o presidente, eu fui conquistando, né, Guaraciara, as pessoas acho que passaram a ter uma certa credibilidade à minha pessoa, pelo fato da minha profissão e também por eu vir se dedicando à doutrina espírita nesse aspecto científico. Me convidou para fazer a análise daquele aparelho. O dia que eu fui, foi um dia muito bonito, foi o coral da federação, foi lá, cantou, depois o presidente recitou, e eu fiquei de olho naquela lâmpada, para ver se piscava, se comunicava, mas aquele dia ela não quis conversa. Mas, sem dúvida, é um aparelho que nós copiamos a ideia, estamos colocando esse aparelho junto numa bobina eletromagnética, o médium ficaria dentro dessa bobina, seria também revestida de chumbo para evitar qualquer tipo de onda eletromagnética, vamos supor, aqui tem muitas rádios pirata, então de repente uma onda daquela fortíssima pode fazer a luz acender, ou próprios aparelho eletrodoméstico. Então a ideia seria o quê? Que o médium, primeiro nós iríamos colocá-lo sobre uma balança eletrônica para ver se no momento quando ele entra em transe ou quando uma entidade se comunica, se há uma variação no peso daquele médium. Isso foi feito também desde o começo do século com o moribundo. Pacientes na hora da morte achava-se que perdiam um certo peso. Até saiu na revista Galileu, agora desse mês de agosto, uma pesquisa nesse sentido, porque o perispírito, que é o corpo do espírito, teria peso. Mas até comentado no livro do Dr. Hernani, chama Psiquântico, é muito polêmico esse assunto, sabe, Coração? E inventaram um aparelho chamado dinamistógrafo, que acusava a presença do corpo astral, é o que consta no livro do Dr. Hernani, né, dentro desse aparelho. Então ele era tão sensível que, vamos supor, a pessoa sentasse, que ela dormisse ou entrasse em transe, entrasse dentro daquela sala onde houvesse esse aparelho, ele acusava a presença do corpo astral, que na verdade seria o perispírito. Bom, então, baseando-se nas obras do Dr. Hernani e de outros pesquisadores, a gente vai fazer a pesquisa nesse sentido de criar um tipo de uma sala isolada revestida de chumbo e com esse tipo dessa bobina, onde nós vamos captar essa indução magnética, mas também nós vamos colocar a pessoa em cima da balança. Então vamos pôr o médium que entrasse em transe, a gente vai ver se houve uma diminuição ou não do peso dele. Porque nós não podemos fazer pesquisa com aquele paciente que está no momento da morte. Primeiro, por respeito, né? E segundo, que não tem paciente candidato para esse tipo de pesquisa. Então, nós fazemos, ao invés da pessoa que está nesse momento aí, passando dessa vida para outra, nós vamos fazer com médium, de preferência em transe. E por isso, essa pesquisa daria para englobar tudo isso. Não só o peso, o perispírito, a projeção do corpo astral. Vai ser um trabalho desenvolvido com engenheiros eletrônicos dessa área da física, né? Mas já existe, pelo que você estava falando, um trabalho, até já li alguma coisa sobre isso, sobre o peso da alma, né? Saiu em algumas revistas, né? Sim, saiu até agora na Galileu, né? Falou sobre isso aí. Mas os médicos que vêm pesquisando, eles acreditam que seria a perda da água, dos fluidos do corpo, né? Então, por isso,
muito polêmico, quer dizer, e o pessoal também da própria doutrina espírita não aceita que o perispírito, que é esse corpo astral, que teria um peso equivalente ao gás aí que a gente chama esse gás neon. Ele daria mais ou menos não só o peso, como também teria um volume. É uma pesquisa interessante, teria que se fazer mais. E por que você acredita que as pessoas não acreditam? É baseado em que você... Porque as pessoas acreditam que o perispírito, como é formado da matéria quintessenciada, eles acham que é uma coisa assim, feita no céu, uma coisa que seria impossível da ciência detectar. E não é bem assim, ele tem uma forma de ser detectável atualmente pela nossa ciência. Mas lógico que todo trabalho de pesquisa, Guaraciara, tem que ser feito com os aspectos da ciência, com profissionais dessa área, né? Então por exemplo, eu não sou um cientista, eu funciono como um maestro numa orquestra. Então, vamos supor, quem que poderia fazer isso aí? Tem que ser um engenheiro, eletricista, um eletrônico, um físico, uma pessoa habilitada para esse tipo de trabalho. Então a gente tem uma ideia, não vou dizer para você que é uma ideia mediúnica, todo esse trabalho é através da minha mediunidade, que eu acredito, e aí a gente procura uma pessoa que possa desenvolver esse trabalho, esse tipo de avanço científico, como já existe aqui nessa casa espírita, aqui na periferia do bairro de São Paulo, mas por questões éticas eu não posso declinar o nome do presidente, tampouco dessa casa espírita. A doutrina espírita, ela tem um tripé, né? Que é ciência, filosofia e religião. Eu acho que no Brasil nós somos muito mais religiosos e filosóficos do que científicos, né? E pelo que o plano espiritual vem sinalizando, é importante nesse momento que esse lado científico avance também. Porque essas verdades precisam ser expandidas, isso precisa ser divulgado e com credibilidade. E o que vai dar também credibilidade, principalmente para os céticos, para as outras pessoas, né, que não acreditam, são esses dados. Por isso que eu acho importante discutir. Eu acho assim, sabe, Guaraciara, que infelizmente o cientista, casos que eu conheço como o Dr. Henrique Rodrigues, Dr. Hernani, Jorge Andréa, que é um médico cientista, além disso escritor, são poucas pessoas que pesquisam visando o bem da humanidade, porque a maioria dos cientistas está preocupado com o lado financeiro e com patente, infelizmente. Então, se houvesse pessoa mais preocupada com esse lado humano, com o lado da espiritualidade, eu acho que teria muito mais avanço desse lado científico da doutrina espírita. Mas o que a gente nota que, além de existirem poucas pessoas com esse ideal, quando ainda você tem uma ideia ou faz alguma coisa, o pessoal cai de pau em cima. Eu percebo, desculpe falar isso no programa, mas vamos supor, se eu comento isso aqui, eu sei que isso vai criar atrito com pessoas da área, vai falar, pô, quem que esse cara, que autoridade já falar? Que autoridade esse indivíduo tem para ir numa rádio para falar disso aí? Sabe, inveja, tenho percebido isso aí. Então, quer dizer, isso não traz nenhum benefício, sabe, a pessoa criticar, que parece que é uma concorrência. Eu não estou concorrendo com a área de ninguém, sabe? Roberto, isso é natural do ser humano, isso acontece com todas as pessoas, em todos os segmentos. Toda vez que você descobre alguma coisa, que você avança num sentido, sempre alguém vai criticar. Não é diferente. Infelizmente não é diferente, né? Olha, nós temos aqui algumas perguntas. O Sidney, ele informa que, em relação àquela pergunta que ele fez sobre os fenômenos, né? A que ele se refere, é que ele ouviu você falando no outro dia, nesse mesmo programa, e agradece, em relação aos fenômenos. Perfeito. Vamos lá. Ele deseja saber se a influência moral... Então... influência do fluido vital, já entendi o que eu falei, acho que sobre o ectoplasma. Isso. O fluido vital, o ectoplasma e, sem dúvida, a evolução moral, porque esses médiums, principalmente de cura, a maior parte deles tem que ter uma evolução moral, porque senão não adianta. O nome do nosso entrevistado é Alberto Fiorini. Ele é pesquisador na área forense sobre comprovação de reencarnação e ectoplasma. E o livro dele... Alberto.Fiorini, tudo com i, @baldebola.com.